Nós paramos a semana passada no versículo 28, e aí eu pensei em dar do versículo 29 ao 49, seria 20 versículos, mas eu digo, não, vou dar do 29 ao 34, e depois eu pego do 36 ao 49, e aí a gente encerra do 50 ao 58. O capítulo é muito grande, né? Então tem 58 versículos, não adianta a gente fazer as coisas com pressa, mas fazer de modo que possamos aprender e nos edificar na palavra do Senhor. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Nós vamos pegar aí um versículo que é muito difícil de se interpretar. Eu também ainda tenho minhas dificuldades. Vi vários comentaristas falando sobre ele e não se há um acordo sobre esse versículo, né? E eu vou mostrar pelo menos o que Calvino pensa, o que John MacArthur pensa e talvez o que outros pensam, pelo menos 3 interpretações do versículo, somente desse, né? Que ele é o único que é mais complicado no texto, para que os irmãos possam pelo menos ter uma ideia e vou dizer com quem eu mais me identifico, né? Eu me identifico muito com o comentário de Calvino, embora ele não é um dos melhores, mas eu me identifico com ele. Mas vamos lá, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 29. Paulo, ele está falando nesse capítulo sobre a ressurreição dos mortos, vai provar e mostrar as evidências sobre a ressurreição de Jesus. Depois ele vai mostrar que havia pessoas na igreja que não acreditavam na ressurreição dos mortos, e ele vai dizer, olha, se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, então Jesus Cristo também não ressuscitou, porque Jesus Cristo é as primícias dos que dormem, ou seja, Jesus Cristo é como aquele primeiro molho das primícias que era oferecido pelo agricultor ao Senhor, e que depois de algumas semanas ele vinha e agradecia a Deus pela colheita toda. Então, na verdade, Paulo vai usar a figura das primícias para mostrar que Jesus Cristo, ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, e depois, ou seja, ele é as primícias, depois, como era na festa do Pentecostes, será aquela grande festa na segunda vinda de Jesus, quando o povo de Deus irá receber um corpo igual ao do Senhor. Então, Paulo, ele está provando aqui nesse capítulo que a ressurreição dos mortos, ela é verdadeira, e aqui no verso 29... nós vamos estudar até o versículo 34, pouquinhos versículos, porque é bom que a gente é menos cansativo, e é bom até para os irmãos acrescentarem alguma coisa, ou perguntarem, e nós podermos aqui crescer e tentar até aplicar essa palavra. Hoje nós vamos continuar com os argumentos de Paulo acerca da ressurreição. Então veja bem, verso 29, ele vai dizer, doutra maneira, está ligando aqui o que ele vem falando anteriormente, doutra maneira, que farão, esse é o versículo, um dos versículos mais difíceis do Novo Testamento, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como um homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos ajude a nos alimentarmos dessa palavra nesta noite, e que saiamos daqui ainda mais firmes no Senhor. Te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, te louvamos pelas tuas promessas, te louvamos pela bênção da ressurreição, não somente a ressurreição do Senhor,
mas a certeza pela ressurreição do Senhor de que nós um dia também vamos ressuscitar. O nosso corpo, que voltará ao pó, se deteriorará, ele voltará a ser um corpo não como este, mas um corpo glorioso igual ao do nosso Salvador. Um corpo incorruptível, um corpo imortal. Nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra. Amém. Bem, irmãos, como eu havia falado a vocês, nós estamos estudando esse capítulo, e esse capítulo de Coríntios, ele é diferente de todos os outros da carta, porque na carta de Paulo aos Coríntios ele vai tratar muito mais de questões práticas e não tanto de questões teológicas, embora ele fale também de questões teológicas. Mas nesse capítulo Paulo vai mostrar que havia um problema também teológico na igreja, que era acerca de alguns irmãos que provavelmente tivessem até influência na igreja, irmãos esses que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam que um dia o corpo que voltaria ao pó iria ressuscitar, iria se tornar um novo corpo, um corpo eterno, um corpo glorioso, um corpo igual ao do Senhor. Paulo ele vai tentar justamente corrigir esse erro no pensamento dos irmãos e mostrar que se esse erro se perpetuasse na igreja, se esse problema teológico continuasse na igreja dos Coríntios, os irmãos estariam ou iriam infelizmente se afastar da doutrina cristã, e isso traria um prejuízo muito grande até para a vida espiritual deles, porque eles poderiam viver muito mais não crendo na ressurreição, numa perspectiva simplesmente humana, mundana, terrena. E o apóstolo Paulo mostra que a promessa da ressurreição nos faz olhar para a frente, nos faz olhar para uma esperança que está bem fundamentada na própria obra de Cristo, na própria ressurreição de Cristo. Então esse capítulo Paulo começa mostrando as evidências da ressurreição. E as evidências da ressurreição de quem? De Cristo. Porque ninguém, irmãos, prestem bem atenção, ninguém ressuscitou como Cristo ressuscitou. Somente Ele. Aí vocês vão dizer, mas espera aí, Ele não ressuscitou o filho da viúva de Naim? Ele ressuscitou também Lázaro? Quando houve o terremoto, quando Ele estava na cruz, muitas pessoas ressuscitaram, saíram dos túmulos. Então como é que Jesus Cristo é o único a ter ressuscitado? Veja, Ele é o único a ter ressuscitado com um corpo que pode viver na presença de Deus, um corpo que pode viver a eternidade, um corpo que pode viver diante da glória excelsa do Senhor. Porque todos os outros que ressuscitaram para morrer novamente. Esses aí morreram 2 vezes, né? Não somente uma. Eu estou falando no sentido físico. Então, por exemplo, Lázaro morreu de novo, morreu. O filho da viúva de Naim morreu. Aqueles que ressuscitaram com o terremoto que houve, com a crucificação do Senhor, morreram novamente? Sim. Mas e Jesus? E o corpo de Cristo? Não. Jesus Cristo ressuscitou para viver eternamente com esse corpo. Está na glória, está na destra do Pai. É esse corpo que Ele carrega eternamente com Ele. Quando eu digo eternamente, depois da sua ressurreição, né? É esse corpo. E esse corpo também é a evidência de que Ele intercede por nós. Porque o fato de Jesus Cristo estar com o corpo na presença do Pai, indica a obra que Ele fez. Vocês estão entendendo, né? Mostra toda a obra que Ele fez, a obra da redenção por nós. Por isso que isso é chamado de intercessão. Ele intercede por nós nesse sentido, de que Ele está com o corpo na presença do Pai, e sempre o Pai contempla a obra que Cristo fez por nós. Por isso que nós só temos acesso ao Pai por meio dele. Então, irmãos, ninguém recebeu um corpo glorioso como o Senhor. Nós vamos receber, os crentes, os que são de Cristo, sim. Veja aí no capítulo 15, versículo 20 até o 23. Eu não vou resumir tudo novamente não. Estou só pincelando aqui algumas coisas para vocês se encaixarem, relembrarem. Verso 20 ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Já expliquei o que são as primícias, né? Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos.
porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí eu falei para vocês, quem são esses todos que serão vivificados em Cristo? Verso 23 diz, quem são esses todos? Não são todas as pessoas, mas ele diz, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então todos que serão vivificados em Cristo, são todos os que são dele, todos os que são de Cristo. E quando é que vai ser a ressurreição desses que são de Cristo? Quando ele vier. Vocês lembram do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quando tocar a trombeta e o Senhor vier nos ares, então aqueles que estiverem mortos, que são de Cristo, vão ressuscitar primeiro, depois os que estão vivos, que são de Cristo, vão ser transformados. O texto não fala sobre a ressurreição dos ímpios, embora nós saibamos que os ímpios também vão ressuscitar nesse mesmo dia, como diz Daniel, capítulo 12, versículo 2. E como diz João também, capítulo 5, que uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a morte ou sofrimento eterno. Isso acontecerá no mesmo evento. Que evento? A segunda vinda de Jesus. Então a segunda vinda de Jesus trará muitas coisas com ela. Uma das coisas é a ressurreição, outra coisa é o juízo, outra coisa é o estado final, a restauração de todas as coisas. Então Cristo, é quando acontece o clímax da redenção. O clímax da redenção, é claro, você diz, mas espera aí, pastor, tudo já está consumado, Cristo já morreu por nós na cruz, está tudo feito, está. Mas a obra da salvação, para se tornar plena, completa, ela segue um tempo determinado, estabelecido por Deus. Por exemplo, nós já somos salvos? Somos. Mas nós provamos a salvação por completo? Ainda não. Nós estamos no processo de salvação, embora já salvos. Quando eu digo no processo de salvação, eu estou falando no desenvolvimento da salvação. Somos salvos e por isso que desenvolvemos essa salvação. Ou essa salvação está sendo desenvolvida em nós. Com o quê? Com a santificação. E também com a glorificação. Quando eu morrer, pastor, para onde eu vou? Para onde você vai quando morrer? Você vai para onde? Não sabem não, é? Eu tenho certeza para onde eu vou. Eu vou estar com Cristo. Não foi isso que ele disse quando ele morreu? Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ele foi para o Pai. Eclesiastes 12 diz que o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus que o deu. A parábola de Lázaro mostra que Lázaro foi para o seio de Abraão, onde está o Pai. Paulo, ele diz que em visão ele foi até o terceiro céu, onde ele viu a glória. Apocalipse mostra as almas daqueles que morreram por causa do Senhor e que estão diante do trono. Onde é o trono de Deus? No céu. O céu só é céu porque lá Deus habita plenamente com os seus santos anjos. Nós estaremos com ele. Agora estaremos em quê? Com o corpo? Não, em espírito ou a alma, o nome não importa. Mas e meu corpo, para onde vai? Meu corpo vai para o cemitério, vai para um caixão, vai ser enterrado ou cremado. Aí fica na opção de cada um, né? Daniela quer ser cremada porque ela tem medo de barata, né? Então ela diz isso, né? Ela tem medo de barata, né? E aí eu digo, mas não vai ter problema, né? Isso aí não vai, porque o corpo ali, ele deixou de ser o veículo do teu espírito para essa vida terrena. Você não sente nada, você vai estar gozando das bênçãos do Senhor, mas você não estará gozando das bênçãos do Senhor com o corpo. Você ainda estará num estado etéreo, vamos dizer assim. A questão é, e esse corpo que volta ao pó? De alguma forma, o Deus que fez o homem do pó da terra, que fez Adão do pó da terra, ele vai fazer com que esse teu corpo que virou pó, que é incapaz de qualquer homem neste mundo encontrar esse pó, que vai se misturar com o barro, que vai se misturar com a terra, não é verdade? Que vai fazer parte até mesmo de outros seres vivos, que vai alimentar as plantas, ou não é verdade? O corpo da gente vai virar pó, que vai adubar planta, que vai alimentar outros seres vivos, e esse corpo que se torna tudo isso, Deus, de alguma forma, pelo seu poder, ele vai fazer com que ele seja restaurado num corpo glorioso. Por quê? Para quê? Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra.
e você vai morar nesse novo céu e nessa nova terra com Deus. Lembram de Apocalipse 21? Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, deixa marcado aí em 1 Coríntios 15. É sempre bom a gente voltar a tratar desses temas, porque alimenta a esperança do nosso coração. Ah, pastor, mas não são as testemunhas de Jeová que diz que a gente vai morar aqui? Na verdade, irmãos, o céu descerá. O céu descerá. Deus habitará conosco. Essa separação entre nós e Deus existe por causa do pecado. Porque até então, quando Adão não tinha pecado, Deus ele caminhava e conversava com Adão e havia plena comunhão. O Éden era um céu. E Adão estava na presença de Deus. Como será a nossa vida quando recebermos esse novo corpo? Apocalipse mostra. Capítulo 21 aí, veja, versículo 1. Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aí você diz, pastor, não terá mais mar? Bem, alguns estudiosos acham que esse termo aqui, o mar já não existe, ele é simbólico. Porque o mar, em Apocalipse, ele representa a multidão que luta, as nações, os povos e nações que lutam contra o povo de Deus. Então, alguns acreditam que o autor está dizendo, esse mar, não é fácil, né, pensar nisso, mas pode ser que ele queira dizer isso. De modo figurado, ele está dizendo que esse mar, que essas nações, que esses povos, que os inimigos de Deus não irão mais existir, não lutarão mais contra o povo. Porque se você for ler o capítulo 19 e o capítulo 20 antes, você vai ver justamente o povo que está unido a Satanás, unido à besta. Você vai ver o falso profeta, você vai ver o próprio Satanás lutando contra o povo de Deus e o Senhor vencendo-os. Você vai ver também um juízo final. E depois do juízo final, então se estabelece esse estado final, essa realidade de vida final para os justos. Então ele vai falar sobre a realidade dos ímpios, que vão para o lago de fogo, no versículo 15 do capítulo 20, e logo em seguida, no verso 1 do capítulo 21, ele diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu, que é esse aqui, a primeira terra, que é essa nossa existência aqui, essa terra, passaram e o mar já não existe. Aí você diz, vai haver um cataclisma, vai se destruir, esse mundo vai explodir. Não, não é isso. Mas haverá uma renovação. Haverá uma renovação. Os ímpios irão morrer, irão ser punidos. Nós vamos ressuscitar. Haverá a ressurreição dos mortos, julgamento final, tudo isso. E essa terra aqui será restaurada e voltará a ser o primeiro Éden. Voltará a ser um paraíso. Veja que ele vai dizer aqui no verso 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Quem é a nova Jerusalém? Quem é a cidade santa? A igreja. Não é nenhuma cidade de ouro que vai descer, não. A cidade santa, a nova Jerusalém, é a noiva. Ele diz, é a noiva. Quem é a noiva? É a igreja. Então quem é essa igreja que está descendo do céu? É a igreja que se encontra com ele. Aqueles que já morreram, que estarão com Cristo quando ele voltar, que virão com ele, e os que estarão aqui, que vão se encontrar, aqueles que estão com ele vêm, recebem seus novos corpos e sobem, e se encontram com ele juntamente com os vivos que são transformados, se encontram com eles nos ares, e eles descem. Essa é a nova Jerusalém que desce, é a igreja, a noiva gloriosa descendo com o noivo. Veja verso 3: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo. O que é o tabernáculo? A casa de Deus, a moradia de Deus. Ele está dizendo, olha, eis o tabernáculo de Deus, com quem? Com os homens. Deus habitará com eles, o que não acontece plenamente hoje. Deus habita em nós por meio do seu Espírito, mas essa habitação de Deus conosco, ela não é plena ainda, porque o pecado nos afasta de Deus e ainda estamos no processo de glorificação, de santificação plena. Então aqui o texto diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Que maravilha, né? Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas que são essas dessa vida passaram.
E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Então, essa é a promessa, irmãos de Deus, essa é a realidade que nos espera no porvir. E Paulo está nos dando essa certeza, através do capítulo 15 de 1 Coríntios, falando sobre a ressurreição. Volte aí para 1 Coríntios, e aí vamos para o nosso texto de hoje. Então ele mostra as evidências, ele mostra que Cristo verdadeiramente ressuscitou, ele é as primícias, depois nós ressuscitaremos quando o Senhor voltar. Então nós devemos viver essa perspectiva, porque se não tem essa esperança, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele vai dizer isso, a nossa vida perde o sentido, a nossa vida se torna simplesmente essa vida aqui, esses anos que nós temos aqui. Vá para o verso 29, que o problema está nele. Esse versículo é muito difícil de entender, justamente por causa do original. Diz aqui: de outra maneira, então ele está dizendo, Cristo ressuscitou, isso é uma evidência, isso está certo, isso é uma verdade, ninguém pode fugir dela. E ele diz, olha, de outra maneira, verso 29, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E agora, hein? Esse versículo aqui é complicado, não é? Existe batismo pelos mortos? Paulo está aqui querendo dizer que é certo se batizar pelos mortos? Já que ele está usando o batismo pelos mortos como um argumento, mesmo que seja um argumento no sentido de levar os coríntios ou algumas pessoas a pensarem, olha, como é que há batismo pelos mortos se os mortos não ressuscitam? Então, que sentido faz você batizar alguém pelos mortos, se é isso que o texto quer dizer, se esses mortos não vão ressuscitar? Então, isso não tem valor algum. A questão é como nós podemos entender esse texto. O que é que esse versículo está querendo dizer? É possível você se batizar por alguém? Existe aí a doutrina do purgatório, a qual você faz alguma coisa em benefício das pessoas que morreram? É isso que o texto está querendo dizer? Aparentemente sim, mas não é isso que ele está querendo dizer. O texto não está querendo dizer que você pode fazer alguma coisa vicariamente ou em favor daqueles que já morreram. Como se, não, meu pai morreu sem Cristo, ou morreu com Cristo, mas não foi batizado, então agora eu vou me batizar em favor dele, ou em benefício dele, para ajudá-lo na sua vida eterna, na sua vida com Deus. Então isso não tem sentido. Não há como, irmãos, nós pensarmos que Paulo está dizendo que isso aqui é correto, se Paulo veementemente lutou contra todo tipo de heresia que surgiu na igreja e foi contrário a muitas coisas que não tinham fundamento ou base na doutrina bíblica. Não há em nenhuma outra carta, em nenhum outro texto do Novo Testamento, nada que nos apoie ou que apoie esse tipo de atitude, de você batizar alguém em favor de um morto, de alguém que já morreu. Então, como é que a gente pode entender esse texto? Não é fácil. E também não vou dizer a vocês que se pode bater o martelo aqui. Vou apenas mostrar que existe pelo menos algumas correntes que são mais aceitáveis, que podemos entender dessa forma. Outra coisa interessante, na história da igreja cristã, não existe essa prática. Então isso é um bom sinal, né? Na história da igreja cristã, deles, quando você vai pegar os pais da igreja, os textos dos pais da igreja, vocês não vão ver se comentando essa prática. Pelo contrário, você vai ver alguns pais usando esse texto justamente para combater qualquer tipo de pessoa que queira batizar alguém em favor de um morto. Porque parece-me que alguns que faziam parte da seita dos marcionitas, que seguiam Marcião, chegaram a cometer isso. Talvez.
Mas o que eu quero dizer a vocês é como nós podemos entender esse texto. Deixa eu dizer a primeira interpretação desse versículo. É que Paulo está usando aqui uma prática pagã, que talvez algumas pessoas da igreja de Corinto tenham praticado. Uma das interpretações é essa. Paulo usa isso, olha, tanto que ele não diz, ele não está dizendo aqui, veja qual é o pronome que ele usa, o pronome pessoal. Leiam o texto comigo. Diz aqui, olha, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Qual é o pronome pessoal aqui? Terceira pessoa do plural. Ele está usando eles e não vocês. Ele não está dizendo, olha, por que vocês se batizam por causa dos mortos? Ele não está usando vocês, ele está usando eles. Então parece-me que algumas pessoas que são identificadas como eles, não é a igreja de Coríntio, mas eles, algumas pessoas pagãs cometeram esse ato, mas isso não é certeza. Alguns estudiosos acham que a interpretação do versículo não é essa. Deixa eu dar a vocês agora a interpretação de Calvino. Calvino, ele diz que Paulo não iria usar uma prática absurda e contrária às escrituras para argumentar em favor da ressurreição. Calvino vai dizer isso. Como é que Paulo ele vai pegar uma prática ímpia, pagã, que não tem nada a ver com a verdade de Deus, e usar como argumento da ressurreição? Ele não vai fazer isso, para Calvino. Então qual é a interpretação de Calvino? Se batizar por causa dos mortos, Calvino ele vai dizer o seguinte, ele diz que são aquelas pessoas, aqueles irmãos que se convertem numa determinada situação de doença. Sabe aquelas pessoas que se convertem no leito da morte? E que não têm tempo, nem condições de serem o quê? Batizadas. Assim, não tem entre aspas, mas ainda há tempo antes da morte. Calvino vai dizer o seguinte, que essas pessoas que estão no leito da morte, elas ainda podem ser batizadas, e são batizadas, mas o batismo delas não vai ter mais um proveito na vida. Porque elas vão ser batizadas, estão morrendo e vão morrer. Aí Calvino ele tenta mostrar que esse batismo pelos mortos é o fato de que essas pessoas que estão no leito da morte vão ser batizadas, vão morrer, e o batismo delas vai servir apenas para o quê? Para a morte. Mas elas são salvas em Cristo pela fé, querem ser batizadas como uma profissão de fé pública, de que creem em Jesus, querem ir para a morte sendo batizadas, mas esse batismo não vai ter mais nenhum efeito, vamos dizer assim, de testemunho para a igreja no decorrer da vida dessa pessoa, porque ela vai morrer. Aí ele diz que esse texto quer dizer isso. Algumas pessoas que foram batizadas no leito da morte estavam morrendo, e que Paulo usa isso como exemplo de irmãos e irmãs que na hora da dor, do sofrimento, pertinho da morte, são batizadas e morrem. É como se fosse um batismo pelo morto ou pela morte. Ele vai usar essa... Mas vocês veem que não é fácil, que querendo ou não a gente vai ter que... Fica difícil realmente, mas... John MacArthur, o que é que John MacArthur pensa? Interessante o que ele pensa. Ele acredita que Paulo aqui está dizendo o seguinte, que algumas pessoas se converteram pelo testemunho de outros irmãos que já o quê? Que já morreram. E que por causa do testemunho dessas pessoas, eles foram o quê? Batizados, chegaram à fé. Então, batizados como que pelos mortos, por aqueles que já morreram. Vocês estão entendendo? É como se aqueles irmãos que já partiram foram um testemunho fiel de Cristo para eles, e por causa da fé daqueles que partiram, que já morreram, esses irmãos foram batizados. Aí Paulo está dizendo, olha, foram batizados pelos que já morreram, pelos mortos. Diga, irmão Spencer. Correto.
Legal, muito bom. Isso. Faz. O grande problema é esse por causa. Porque por causa aqui não é que ele não necessariamente esse é o problema do texto grego. O texto grego é a preposição, né, que se usa aqui, não é isso? A preposição para. E para aqui não é no sentido de como eles que estão causando, mas é seu batismo que causará alguma coisa neles. Assim, é mais interpretado dessa forma, mas é um argumento muito bom e eu me identifico também com ele. Por isso que é difícil. Ainda existe outro argumento que alguns dizem que aqueles irmãos que morreram sem ser batizados, eles pegavam o defunto e batizavam. Também tem esse argumento, que é interessante também, não é verdade? Mas não tem evidência dessa prática da igreja. Então o camarada se converteu. Vou dar um exemplo. Uma pessoa chegou na igreja, ouve a pregação, se converte. Aí amanhã ela, teve um infarto, morreu. Aí a igreja dizia o seguinte, é um exemplo, isso é uma interpretação. Olha, o irmão morreu sem ser batizado, vamos batizá-lo? Aí chegava lá o indivíduo morto, né, no corpo dele e batizava. Esse seria o batismo do morto que Paulo está falando aqui. Então, veja que há várias interpretações e nós não temos a certeza de dizer, olha, é assim. Você vai sempre se identificar. As duas melhores que eu acho é a de John MacArthur e a de Calvino. São as duas melhores. E em relação ao texto, a de John MacArthur é muito boa e a de Calvino também. São bem interessantes. Ou aquela que diz que não, isso era uma prática de algumas pessoas que não tem nada a ver com a prática cristã e Paulo não está apoiando nada aqui. Ele está usando apenas um exemplo e está usando esse exemplo e mostrando que, veja, no meio até dos ímpios, se há uma prática que mostra que eles creem na ressurreição, senão não teria sentido o batismo. Então, mas eu me identifico muito mais com a de Calvino e a de John MacArthur. Ficou claro para vocês ou não? Ou ficou confuso aí? Então veja que há o quê? Várias interpretações. Eu só quero dizer a vocês que aqui, uma coisa é certa. Paulo, ele não está dando apoio, em hipótese alguma, nem dizendo que é possível isso e que é correto isso, batizar alguma pessoa em favor, em benefício daquele que já morreu. Não há nenhuma possibilidade, à luz da Bíblia. Lembrem-se, nós não podemos interpretar a Bíblia usando um texto isolado. Nós devemos levar em consideração o seu contexto próximo, que está aqui no texto, e seu contexto amplo. O que o Novo Testamento fala acerca desse tema, o que a Bíblia toda fala acerca desse tema. Não há segurança nem apoio à interpretação de um batismo em favor de alguém que já morreu. Aqui, com certeza, o Paulo está... Sim, ainda há outra interpretação que eu não dei para vocês, que também foi usada e é usada por alguns, que é usar o termo batismo e mortos como simbólico. Jesus fala sobre o batismo, vocês serão batizados, né? Ou tomarão um cálice que eu vou tomar, e o batismo com que eu serei batizado no sentido de sofrimento. Então alguns acham também que essa palavra batismo pelos mortos é sofrer e, se possível, até a morte, o martírio por causa de Cristo. Mas é uma forçação do texto braba, né? Mas veja que Paulo, vamos ligar ele ao verso 30, veja o que é que ele diz no verso 30. E por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Então é por causa do verso 30 que eles fazem essa interpretação. Porque Paulo vai falar sobre sua vida e a vida dos seus cooperadores, que eles sofrem e correm risco até de morte por causa do Evangelho. E o que Paulo está querendo dizer aqui no verso 30 é o seguinte: irmãos, porque nós corremos risco, porque nós, por causa do amor a Cristo e da pregação do Evangelho, podemos até mesmo perder a nossa vida se não há ressurreição. Veja, se não houvesse esperança para Paulo,
de ressurreição, é isso que ele está querendo dizer, se não houvesse convicção dessa ressurreição do corpo, por que ele iria até mesmo entregar a sua vida como um martírio por amor a Cristo? É isso que ele está querendo dizer. Verso 30, e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Quais foram alguns perigos que Paulo enfrentava, tinha enfrentado e enfrentava? Ele faz um relato na segunda carta, vá lá para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo faz um relato sobre o que ele já tinha passado por amor ao Evangelho. Versículo 23. Ele está defendendo o seu ministério diante dos falsos mestres, daqueles que não criam que ele era um apóstolo verdadeiro, genuíno. E ele diz: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Conte aí, 39 chicotadas, 5 vezes. Imagine como deveria ser as costas de Paulo, em termos de cicatrizes. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei perdido, na voragem do mar. Continue, verso 26. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os próprios judeus, os patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Então volte para capítulo 15. Será que esse homem, ele tem história para contar em relação a sofrer pelo Evangelho? Então quando ele diz aqui no verso 30, e por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Ele está fazendo uma pergunta. Ele diz: por que eu suporto ou me dedico ao Evangelho mesmo a ponto de perder a minha vida? Se não há ressurreição, qual é a minha esperança? Por que eu estou fazendo isso? É como se Paulo dissesse: olha, eu seria um tolo, eu estaria vivendo uma vida numa perspectiva de algo que não vai existir, numa esperança em algo que não vai existir. Mas ele diz: mas a ressurreição é a verdade, e a verdade de que há ressurreição é Cristo que ressuscitou. Ele é as primícias, nós vamos ressuscitar também no dia em que Ele voltar. Então Paulo diz: por que eu vivo isso com os meus cooperadores? Verso 31, ele diz: dia após dia morro. Dia após dia ele morria um pouco, com os sofrimentos, com as lutas. E ele diz: eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele está falando aqui sobre as suas circunstâncias difíceis que ele enfrentava diariamente. Paulo estava em Éfeso, viu, irmãos? Quando ele escreveu essa carta, ele estava em Éfeso. E vocês sabem que Paulo passou 3 anos ali na cidade de Éfeso. Muitas vidas se converteram, mas ele enfrentou grandes dificuldades. Ele vai até falar sobre isso no versículo 32. Ele fala que se gloriava pelos coríntios, pela fé dos coríntios. E no versículo 32, observe aí, ele diz: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isto? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então Paulo diz que lutou com feras em Éfeso. A pergunta é: quem são essas feras? Paulo foi lançado numa arena?
numa arena de Éfeso para lutar com animais ferozes? É isso que ele está querendo dizer? É literal aqui o termo feras? Provavelmente não. Alguns acham que não, pelo fato de Paulo ser um cidadão romano. Como cidadão romano, ele não poderia ser lançado às feras. Ele tinha que ser julgado e, se fosse condenado, ele seria morto, mas não lançado às feras. Agora, alguns dizem, não, mas ele poderia ter perdido a sua cidadania romana. Também não há nada que fale sobre isso. Provavelmente as feras aqui são homens que são inimigos do Evangelho, que Paulo está falando. Veja, deixa marcado aí 1 Coríntios 15, passa só uma folhinha aí na sua Bíblia. Veja 2 Coríntios 1, ele vai falar sobre a sua estadia lá em Éfeso. 2 Coríntios 1, veja verso 8 ao 10. 2 Coríntios 1, verso 8 ao 10, ele vai falar da sua vida lá em Éfeso, lá na Ásia Menor no caso. Veja versículo 8 ao 10, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio à Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Amém? Está bem claro aqui, né? Mas se quiser que fique mais claro, deixe marcado aí em 1 Coríntios 15. Vamos dar um pulinho em Atos dos Apóstolos. Vamos ver a vida de Paulo, o trabalho dele lá em Éfeso. Nós vamos ler só um pedacinho bem pequeno, tá? Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, vamos ver só o verso 23 em diante. Atos 19, 23, mostra o trabalho de Paulo aí em Éfeso. 19, 23, ele diz assim: por esse tempo, houve um grande alvoroço acerca do caminho. Lá em Éfeso está acontecendo isso. Pois um ourives, chamado Demétrio, houve muitas conversões, né? E o comércio de venda de santos caiu. Os santinhos caiu lá em Éfeso. Aí o ourives viu que estava perdendo dinheiro, disse, mexeu no bolso do ímpio. Ele disse, o que é que esse cara está pensando que é, né? Vamos lá. Então diz verso 24, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruído a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a um arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivos estavam reunidos. E aí vai, né, toda a história, e mostra só um pouco aí da luta que Paulo estava tendo contra os inimigos do Evangelho. E nós sabemos que os inimigos do Evangelho, eles se levantam de tempo em tempo contra a obra do Senhor em nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa escola, às vezes até mesmo na igreja. Até mesmo dentro da igreja, Deus pode levantar inimigos do Evangelho para tirar a sua paz, para lhe prejudicar, para prejudicar a sua vida, e você precisa estar muito firme. Na sua família, pode se levantar pessoas que são inimigas do Evangelho, lutar contra você, infernizam sua vida, trazem sofrimento para a sua alma, e você precisa realmente estar buscando a graça de Deus para suportar isso. Nós temos que realmente orar, né?
para a gente suportar. Vocês sabem o que é isso, né? A perseguição, ela vem sobre os crentes. E quando a gente quer andar direito na presença de Deus, aí é que nós somos perseguidos por aqueles que não conhecem. Estamos aí, irmãos, diante de grandes dificuldades sobre nossas vidas. Mas qual é a nossa convicção? Por que nós sofremos por Cristo? É isso que Paulo está dizendo. Qual é a razão de todo sofrimento por Cristo? Por que você sofre por Ele? Aí você vai dizer, pela obra que Ele fez por mim. E qual foi a obra que Ele fez por você por amor? Ele morreu, derramou seu sangue por você para que você tenha vida, vida eterna. E você vive nessa perspectiva de um dia estar eternamente com Ele. Nós não vamos viver para sempre aqui, nós vamos partir. Se vivermos bem, se o Senhor nos der saúde e tiver misericórdia de nós para nos dar uma longa vida, nós vamos viver 80, 90 anos. Vamos botar 90 aí, né? 90 anos. Bem, se eu for contar aí, começar a contar, se eu for viver 90, eu já estou com 44, né? Falta só 46, né? E é rapidinho, hein? Para dar 44 foi rápido, imagina para dar mais 46 anos. Não é não, irmã Júlia? Passa rápido. A irmã Júlia está com 84. Irmã Júlia, você vai viver 120, viu? Pelo menos, tá? Então, 84. Louvado seja Deus, olha que bênção. Isso é bênção do Senhor, você com 84 anos, com saúde, na casa do Senhor. Isso é bênção de Deus na vida dela. Isso quer dizer que Deus só está abençoando ela nesse sentido? Não. O Senhor já lhe deu a salvação, mas quis também dar para ela uma longa vida e com saúde. Não tem coisa melhor, não tem dinheiro que pague você ter uma longa vida nesta terra com saúde. Mesmo com todas as dificuldades, é um privilégio que a irmã Júlia está tendo, que muitos de nós não vamos ter. Não é verdade? Que às vezes o camarada chega a 90, mas é em cima de uma cama. 10 anos em cima de uma cama, 10 anos sofrendo, sentindo dor, passando isso. Então, tem gente que diz, melhor que tivesse levado, né? Mas chegar com saúde a uma idade avançada, isso é bênção de Deus, irmãos. Louvado seja Deus, irmã Júlia, que o Senhor lhe dê muita saúde e muitos anos de vida. Mas veja, já pensou que sua vida fosse só essa? Já pensou que minha vida fosse só essa? Essa aqui. Nós iríamos olhar para o amanhã e dizer, olha, está chegando, né? Vai se acabar. Mas o que é que Paulo está dizendo? A nossa vida não só é essa. Nós temos a vida eterna em Cristo. Então nós devemos viver nessa perspectiva. Viver pensando nisso, nas coisas que o Senhor tem nos prometido. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Porque eu vou sofrer, vou morrer todos os dias, correr perigo de vida, perigo de morte, né? No caso ele usa aqui. Vou ter passado por todos os sofrimentos que eu passei, como você passa também, nada comparado aos sofrimentos de Paulo, mas a gente sofre dentro da nossa situação individual, cada um tem seus sofrimentos, suas lutas, mas por que passar isso por causa do Evangelho, se não há ressurreição? Não tem sentido. Volto lá para o capítulo 15, vamos encerrar, verso 33. Pois não, meu irmão, vai lá, Josadac. 29, verso 29, vai lá. Lutou com feras, isso. As más com... Pode ser também uma interpretação, né? Veja que é difícil, né? O texto, ele é muito difícil, é muito difícil. Veja, o Kistemaker, Simon Kistemaker, que é um dos comentários daqueles vermelhos, né? Que tem da cultura cristã, é bem grosso ele, né? Tem todos os livros do Novo Testamento. Ele não chega a uma conclusão. Ele diz, olha, eu não vou dar conclusão alguma, nem dizer como eu penso, porque ele mostrou algumas correntes, 7 a 8, algumas interpretações. Aí eu fui ler Calvino, aí eu fui ler John MacArthur, aí eu fui ler outro autor, e eu digo, realmente, é difícil, né? Há várias mesmo, é muito difícil.
É muito difícil. Mas a gente vai se identificar com uma, né? E precisa, né, ter... A questão é que os que são batizados são os vivos, né? Aqui. E são batizados em favor dos mortos. É uma das interpretações, né? Isso. Contra isso. Se isso estava acontecendo mesmo, literalmente, ele está protestando contra isso. Tá? É isso mesmo. Então, vamos lá. Então, no versículo 33, ele diz, olha, não vos enganeis. Ele vai usar aqui uma frase de um poeta. Ele vai usar a frase, eu anotei aqui, de um provérbio, perdão. Eu pluralizei, não, é singular. Ele usou essa frase de um provérbio, de uma obra, de um poeta grego, chamado Menander. Se chama Thaís, essa obra. E nessa obra, esse poeta grego, ele diz, a má companhia corrompe os bons costumes. Paulo vai usar essa frase, aqui no versículo 33. Quando ele diz, não vos enganeis, as más conversações, né? As más conversações, homilia é o termo no original, corrompem os bons costumes. Ou a má companhia também, pode ser interpretado dessa forma. Corrompem os bons costumes. Primeira coisa, o verbo aqui, não vos enganeis, está no imperativo. Quando ele diz não vos enganeis, isso aqui nos faz lembrar o capítulo 6 de 1 Coríntios, verso 9, quando ele usa essa mesma frase, não vos enganeis. Só que ele lá está falando sobre a prática de vida imoral, né, que poderia influenciar os coríntios. Ele está falando sobre sodomitas, né, a vida imoral. Aí no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 9, ele diz assim, olha, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, e ele vai dizer, olha, esses tais não herdarão o reino de Deus. Então não vos deixem enganar, não sejam influenciados por essas pessoas, a viver a vida que elas vivem, isso é um engano, e esses não herdarão o reino de Deus. A mesma coisa ele está falando agora com outro assunto, com a questão teológica, a questão da ressurreição. Ele está dizendo, olha, não vos enganeis, não se deixem levar pela mentira de que não há ressurreição dos mortos. Isso é uma falsa doutrina, isso é um falso ensino. Falso ensino é muito perigoso, viu, irmãos? Porque querendo ou não, falso ensino vai lhe levar a viver uma vida de acordo com aquele falso ensino. O problema é esse, é que o falso ensino vai conduzir a tua vida, a tua prática. Você vive de acordo com o que você crê, a maneira como você pensa, as suas ideias, aquilo que você tem como verdade, o assentimento da verdade. Então, se você não crê na ressurreição, comamos e bebamos. Ele está citando Isaías, que amanhã morreremos. Está citando Isaías 22:13. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, não é assim que o mundo vive? A gente tem que curtir. Não é isso que o mundo faz? Vamos curtir a vida, porque a nossa vida, olha, ela é curta, é passageira. Então você, jovem, curta a sua vida. Vá lá, namore, brinque, faça o que você quiser com o seu corpo. Vá viver, porque sua vida é curta. É isso que o mundo ensina para o jovem, para o adulto. Curta a vida, ganhe dinheiro, use o seu dinheiro, busque o prazer, né? É o hedonismo que toma conta, né, do mundo ímpio. Esse sistema mundano é dessa forma. Procure ter, lucrar, ganhar dinheiro, curtir a sua vida. Essa é a ideia de vida para o mundo. Paulo está dizendo aqui, olha, não vos enganeis. E vocês não se deixem enganar por essa falsa doutrina, por esse falso ensino. Talvez alguns irmãos que não criam na doutrina da ressurreição estavam influenciando outros na igreja. É um perigo, irmãos. É um perigo quando as falsas doutrinas ela começam a influenciar a igreja. Como o pastor ou os mestres da igreja sofrem com isso, para poder ensinar, para poder orientar a igreja. Isso que a gente tem passado no Brasil. A coxa de retalho que existe em termos do evangelho no Brasil é muito grande. Como você sofre quando você zela pela palavra, quando você zela pelo rebanho, porque você pergunta, o que é que nós vamos ganhar com isso? Porque um falso pastor, ele não está nem aí para o rebanho. Ele quer só manter o salário dele e pronto, o rebanho
Está nem aí se o rebanho está se desviando, se está pensando numa coisa, se crê nisso, se crê naquilo. Ele vai sofrer para ensinar a verdade, para alimentar o rebanho, para instruir o rebanho no caminho do Senhor? Não, não vai, porque vai dar trabalho para ele. Pode ser que ele até venha perder uma boa parte do rebanho, né, ensinando a verdade, porque a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas ouvirão as doutrinas de demônios, será com coceira, né, no ouvido a verdade de Deus. Então, assim, não é fácil. Você sofre com a igreja, sofre quando o povo está se desviando do caminho do Senhor e você quer ensinar a palavra de Deus. Você pode observar que as pessoas que vão mais aprender a palavra são aquelas que vão frequentar mais, que vão vir, que vão estudar. Mas, por exemplo, nossa igreja tem quantas pessoas? 250 pessoas no domingo, 200 pessoas, 210, 215. Mas são poucas que praticam o hábito de, ou têm o hábito, desculpa a redundância, têm o hábito de estudar, de vir, de estudar em casa, se pelo menos estudasse mais em casa, lesse um pouco mais a Bíblia. Isso ajuda. Mas aí, vou contar uma historinha para vocês, né, que o povo brinca com o Frei Damião. Vocês lembram de Frei Damião? Né, que foi bem conhecido, os católicos idolatravam ele, idolatram ainda hoje, né? Tem aqui, né, o túmulo dele ali nos freios caputinos, né, ali no Pina, né? Então, contou uma historinha, isso aí eu não sei se foi verdade não, isso foi uma historinha que eu ouvi, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que isso aconteceu, mas é mais como uma brincadeira, que serve para a gente ficar ligado. Sabe, dizem o seguinte, que Frei Damião, ele chegou numa cidade do interior, e ele foi desafiado por um pastor. O pastor desafiou ele, e o desafio foi o seguinte: não, Frei Damião, pediu a permissão para ele pregar o evangelho no dia, antes de Frei Damião falar. Então ia ter a reunião dos católicos e o pastor disse: não, permita que eu pregue o evangelho, que eu vou mostrar a verdade para o povo, através da palavra de Deus. Disse que Frei Damião aceitou o desafio. Isso aí não é verdade, isso é uma história que o povo conta, né? E disse que tinha muita gente esperando esse desafio. Montaram o palanque, multidão e multidão, Frei Damião ali, corcundinho, né, pequenininho, e chegou e esperou, deu oportunidade ao pastor. O pastor foi, abriu a palavra, mostrou o evangelho, mostrou Cristo para o povo viu atentamente, e aí quando ele terminou, ficou todo mundo em silêncio, todo mundo calado, ninguém falou nada, e o pastor ali pensando, disse: que bênção, o Senhor falou aos corações, né? Todo mundo em silêncio, ouvindo. Chegou a vez de Frei Damião. Frei Damião mal podia falar, botou o microfonezinho aqui embaixo, só chegou assim e fez: viva Nossa Senhora, que explodiu todo mundo. Eita, aleluia, Nossa Senhora. Vocês estão entendendo a moral da história, qual é? Então, às vezes você se esforça para ensinar a palavra, tenta ensinar a palavra, aí vem uma pessoa que não prega o evangelho, aí chega e diz: vai lá, meu irmão, profetize, fale em língua, é bênção, prosperidade, você quer receber, receba hoje, Deus está te dando hoje tudo novo, não sei o quê. E o povo: glória a Deus, aleluia. Ou seja, às vezes você luta, passa anos e anos ensinando a palavra, chega um e... é ou não é difícil? Eu estou dando só um exemplo aqui para os irmãos, tá? Mas essa é a grande dificuldade hoje. Então é muito difícil. Vejam que esses pregadores que estão no rádio, não todos, é lógico, e que estão na TV, também não todos, mas muitos deles sustentam seus programas pelas palavras que eles ensinam, pelas promessas de bênçãos às vidas das pessoas que eles oferecem ali. Porque se eles forem pregar somente o evangelho, vai ficar muito mais difícil para sustentar o programa. É ou não é verdade? Como é que o povo vai ofertar? Porque a gente ensina a ofertar de coração, e a gente sabe que para você ofertar tem que ser o Espírito Santo para tocar no seu coração. O seu desejo de contribuir com a obra não vai ser egoísta. Então vai ser simplesmente como gratidão, como alegria, como consciência. E isso é muito mais difícil. É muito mais difícil as pessoas contribuírem dessa forma do que você tentar persuadi-las a contribuírem, porque vão ganhar muito mais com aquilo. Levá-las a alimentar ainda mais o seu egoísmo e a esse desejo pelas coisas terrenas, para poder contribuírem mais. Então é muito mais fácil isso.
vai entrar muito mais. Irmão, nós vamos fazer uma campanha, um exemplo, né? Vamos fazer uma campanha. Você quer vitória? Você está passando por dificuldade financeira? Basta o cara ser persuasivo, basta ele pegar um texto ou outro, ter a confiança da igreja, e ele chegar, olha, irmãos, Deus está falando, ele vai logo dizer isso, né? Que Deus está falando ao coração dele. Porque quando bota Deus no negócio, aí todo mundo já fica quieto, né? Ninguém pode, né? Então Deus está falando comigo. Olha, eu estava ontem orando e o Senhor falou comigo, apareceu em visão. Prestem bem atenção. O falso profeta, ele vai dizer isso. Deus apareceu, olha, em visão, foi uma coisa tremenda. Olha, eu fiquei ali em mistério com o meu Deus, e Deus falou assim. Ele já muda a voz e já faz aquele negócio todo, e os irmãos já começam a se arrupiar todinho, né? E diz, eita, aí liga a presença de Deus às suas emoções, ao seu sentimento, a sua experiência sensitiva, e aí você vai, que coisa tremenda. E Deus falou comigo, irmão, aí de 200 igrejas, irmão, de 200 pessoas na igreja, pode ter certeza, 70% está com problema financeiro. 70%. E 90% está doente. Com problema de alguma enfermidade, algum problema para fazer, ou é estresse, ou é dor na coluna, ou é no pescoço duro, né? Não pode se mexer, né? Ou está com problema no intestino, ou no estômago. Com a vida de hoje, quem é que não tem enfermidade? Não é verdade? Quem é que não tem? Então você tem a pressão alta, alguma coisa você tem. Aí o camarada diz, olha, Deus está dizendo que vai dar vitória aqui a você, financeira e de saúde. Agora você vai ter que ter fé. Você vai ter que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Nós vamos fazer uma campanha. É a campanha, né? É a campanha da vitória no emprego, né? Do quê? É dos R$1.000. Agora é o seguinte, a gente vai ter que crer. E você vai ter que dar 100. Ou 200, ou 500, você vai ter que dar o seu melhor para Deus, o seu sacrifício maior. Não é o da fogueira santa, né, que eles fazem aí? Isso. Silas Malafaia não disse, você quer ganhar sua casa nova, dê pelo menos de oferta 1 mês de aluguel. Olha, os irmãos estão esperando até hoje essa casa chegar e não chegou, nem Minha Casa Minha Vida. Até o governo até caiu, faliu. Então, você está entendendo? Então, isso é a maneira de você ludibriar as pessoas. E aí você não pode nem abrir a boca, porque ele está dizendo, meu amigo, Deus falou comigo. Aí quando você não consegue, sabe qual é a desculpa? É porque você não creu, meu irmão. Sua fé é pequena. Aí bota a culpa no irmão, coitado. Coitado do irmão, dá a oferta, não recebe, perde o que tem, não vem casa, não vem nada, piora a situação e ainda fica no final como aquele que não tem fé. Vocês estão entendendo que eu ensinar isso aqui, eu não me torno popular diante do povo. Mas uma coisa eu tenho convicção, que naquele grande dia, eu não vou ser acusado por Deus de que, olha, você não guiou meu povo à verdade, não. Você usou meu povo para você viver às custas dele, enriquecer às custas dele. O obreiro é digno do seu salário, é lógico, sim, é claro. O pastor não vive comendo vento, né? Nem a família dele, né? É lógico, é digno do seu salário, a igreja paga o que pode, tem que ser justo, de acordo com o trabalho, sim. A possibilidade da igreja, sim, tem que honrar, mas nada disso, isso aí não tem nada a ver, irmãos. Então, muito cuidado com isso, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. O que é que Paulo está dizendo? Quando nós ficamos perto de pessoas que não têm temor a Deus, a prática e a linguagem delas vai nos influenciar. Agora eu vou dizer, não somente isso, qualquer coisa que é contrária ao Evangelho, que a gente começa a conviver com isso, vai nos prejudicar, vai nos corromper de alguma forma. Por exemplo, se você ficar do lado de uma pessoa e junto, andando com essa pessoa e conversando com ela, e a pessoa fala palavrão o dia todinho, pode ser que aqui e ali você seja influenciado também a falar palavrões. A mesma coisa na prática. Então, temos que ter cuidado, irmãos. Sei que a gente tem que se aproximar do ímpio para ganhá-lo para Cristo. Mas a vida das pessoas ímpias, ou a prática, o costume delas, não deve nos influenciar. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes. Tenha cuidado com a influência que vocês estão tendo na vida de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Não se engane, eu tenho que prestar atenção sobre o que está me influenciando. Eu me lembro quando eu treinei jiu-jitsu, treinei 3 anos de jiu-jitsu.
E o ambiente, assim, algumas coisas, algumas conversas, por mais que eu não participasse. Mas são coisas que você pode começar a achar até depois normal, né? E você vê os colegas, né, de treino, às vezes é chamando palavrão um com o outro, é brincando. E tem coisas até que você pode ser envolvido sem querer. Você achar graça de uma brincadeira ou de outra, e aí você vai perdendo sua autoridade e até sua posição para você poder evangelizar. Eu sempre fui muito reservado, eles me respeitavam muito. Mas mesmo assim, da mesma coisa na sua escola, os amigos que você tem na escola, as influências que você recebe na escola, na faculdade. Mas você está com pessoas na faculdade que só fala em festa, em tal, e tudo, e imundo, e você vai acabar uma hora que aquilo pode ter um poder muito forte sobre a sua vida. Então você tem que saber dizer não, tem que saber se colocar no seu lugar. E isso é muito difícil para um adolescente, isso é muito difícil para um jovem, é muito difícil. Então por isso que muitos jovens, muitos adolescentes se afastam do Evangelho nessa idade, por causa da influência que recebem do mundo. E Paulo está dizendo aqui, irmãos, tenham cuidado com o que vocês ouvem, as heresias, os falsos ensinos, porque isso pode influenciar vocês. E a mesma coisa é a prática. E aí ele termina no verso 34 dizendo, tornai-vos à sobriedade. É como se ele dissesse, olha, a influência, se vocês estão aceitando essas coisas, ou aceitando essa conversa de que não há ressurreição, é como se vocês estivessem embriagados, iludidos, sabe? Vocês não estão sóbrios, vocês não estão conseguindo se aperceber do que verdadeiramente está acontecendo. Então Paulo diz, olha, tornai-vos à sobriedade. É esse texto quando ele diz aqui, olha, como é justo, e não pequeis aqui está no imperativo. Ele está dando uma ordem, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Paulo diz, olha, esses que estão pregando contra a ressurreição, eles não conhecem a Deus. E vocês estão aceitando, porque vocês também, infelizmente, muitos de vocês não conhecem. E isso é vergonhoso, pelo tempo que vocês já têm no Evangelho. Estou usando agora minhas palavras. Então nós precisamos nos firmar na palavra, ler a palavra, meditar na palavra, orar ao Senhor e conhecer a Deus, tanto em relação ao que Ele quer de nós e a quem Ele é na sua palavra, como conhecê-lo também na prática relacional com Ele através da oração. Amém? Então, meus irmãos, o que é que eu posso levar para a minha vida através desse texto hoje? Muitas coisas. Primeiro, é que eu devo viver na perspectiva de que o amanhã que me espera é a grande vitória sobre a morte através da ressurreição. Eu não devo viver uma vida voltada para as coisas desse mundo. Segunda coisa, tenho que ter cuidado com as influências que eu recebo na minha escola, na faculdade, no trabalho, na minha vizinhança, na minha família, e tentar perceber se essas influências estão prejudicando ou não minha vida. Qualquer um de nós passamos por isso uma hora ou outra, e a gente tem que se policiar, porque a gente vai sempre sendo influenciado. Ninguém é perfeito aqui, o irmão nunca foi. Não, eu passo por isso, vocês passam por isso. É muito perigoso quando a gente começa a achar que o pecado, por exemplo, não é pecado. Então, por exemplo, vamos dizer que eu comece com minha família a assistir filme. Eu tenho um primo, um parente, ou tio, ou tia, e a gente começa a assistir filme. E é normal assistir nos filmes, ver aquelas cenas de sexo nos filmes, e todo mundo assiste, ninguém liga, você está ali no meio assistindo. Então, de repente, aquilo está influenciando você, e você está vendo essas coisas achando que é a coisa mais natural da vida, e para nós não é. Não é natural, a gente tem que evitar isso aí. Isso não faz bem. Assistir uma novela, tem uma cena de sexo, tem uma cena de traição, e isso é normal, a gente não liga, não está nem aí, coloca tudo isso, esse lixo dentro da nossa casa, dentro da nossa mente, dentro dos nossos olhos. Isso não é bom. Mesma coisa é uma música. Eu não sou contra você ouvir uma música que não seja evangélica. Eu acredito que há músicas evangélicas que são bonitas, sem problema nenhum, mas também não vou dizer que você deve ouvir. Nem todo mundo tem condições disso, por uma questão até religiosa. Mas a questão é, o que é que a letra diz? Esse é o problema. Então você vai ouvir uma música do Iron Maiden que diz The Number of the Beast, 666, The Number of the Beast, né? O número da besta. Você vai ouvir uma música dessa, vai ficar cantando essa música?
Ou então você vai cantar uma música do AC/DC, que é um caminho para o inferno. Então não tem sentido, né? Então existem músicas bonitas. Eu não vou dizer que determinadas músicas, uma música de Luiz Gonzaga, que fala sobre a natureza, fala sobre as coisas da terra, tem pecado nisso? Não, depende. Depende de vários fatores, de várias coisas que você tem que levar em consideração. Tá? E a gente tem que ser maduro para isso, né? Assim como tem músicas evangélicas também que nos faz pecar, né? E nos faz pecar contra Deus, porque a mensagem que elas trazem são, na verdade, uma heresia. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, são contrárias às Escrituras. Então o que é que eu faço quando eu escuto uma música? Eu tenho que pensar de modo bíblico. Se aquela música me conduz a cantar algo que a Bíblia condena, que a palavra de Deus condena, que Deus condena, a cantar e a gostar de algo que aquela música fala que é contrário à vontade de Deus para a minha vida. Então é nesse sentido que eu tento fazer isso. E quando a música é em inglês e eu não conheço, hein, pastor? Aí você vai só pela melodia, né? Se não conhece inglês é mais perigoso. Você pode estar cantando uma música, mas quem não conhece inglês também não vai saber, não vai conseguir nem dizer as palavras, né? Vai ser só um linguajar para lá, e aí Deus não leva em consideração isso não, com certeza, eu tenho certeza disso, né? Quando você não entende, não sabe o que está entendendo, você não está ali só, eu acho tão bonita a melodia dessa música, mas está falando sobre traição, meu amigo. Mas eu não sei, eu estou achando bonita, aí você não tem culpa, né? Mas agora você sabe a letra, aí você vai ouvir, aí não, aí deve evitar, né? Estão entendendo, né? Por isso que é bom quando você gosta de uma música. Eu gosto daquela música internacional. Vai lá no YouTube, coloca ela legendada. Eu faço muito isso. Eu gosto de muita música em inglês. Eu conheço pouco inglês, pouquíssimo. Dá para entender algumas coisas, o que a música está falando. Geralmente as músicas que eu gosto em inglês são românticas. Então eu gosto, e eu sei que as músicas românticas, a maioria delas não vai estar falando de besteira, né? Mas mesmo assim, eu digo aquelas antigas, tá? Década de 80, de 70, então aí é coisa já da pessoa da minha idade, não são essas coisas que tem hoje, mas mesmo assim você tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Eu sempre estou olhando a letra, eu gosto de olhar, até para saber o que é que o camarada está cantando, né? Então tem que ter cuidado, né, Júnior? Aí se você quer ir para as músicas cristãs antigas, melhor ainda, né? Grupo Logos, Grupo Elo, né? Luiz de Carvalho, Feliciano Amaral, o Esdras, né? Que tem muitas músicas bonitas. Os jovens de hoje, pastor, pelo amor de Deus, essas músicas, mas tem muita coisa boa, tá? Então, Comunidade de Goiânia, né? Comunidade de Goiânia, muito bonito, né? Esse é o único que é digno, né? Tu és soberano, tudo dessa comunidade aí, comunidade de Goiânia, né? Comunidade, Koinonia, Grupo Koinonia, belíssimo. Eu tenho os CDs lá em casa até hoje, que eu guardo e não vendo, não troco, não dou, né? Então, Sérgio Lopes, tem muitas músicas bonitas, estão muitos cantores bons. Amém? Então, meus irmãos, que Deus nos ajude e que a gente possa viver nessa perspectiva do amanhã, evitando as influências, nos guardando dos falsos mestres, conhecendo mais a sua palavra.